Eu acho que o regime chinês está muito mais consolidado do que o governo russo, por exemplo, né? Apesar de agora de uma tentativa de prorrogar, provavelmente por pelo menos mais 10 anos da liderança do Xi Jinping, Aham. que Quantos vai anos? 10 contra. anos? Eu acho que, 10 bom, anos eu acho aprovou difícil, mais seria 5, né? mais dois Aprovou mais cinco. mandatos, né? Tá. Aquilo complica o modelo das últimas décadas, que sempre foi de responsabilizar várias lideranças e também permite fazer pequenas correções, não culpar uma pessoa só. Ou seja, havia aí um sistema bem amarrado, eu acho. Aquilo agora está piorando um pouco, porque tudo vai depender do Xi Jinping, e se alguma coisa der errado, ele não tem mais o primeiro-ministro para culpar, etc. Que o atual primeiro-ministro é o primeiro-ministro menos poderoso das últimas décadas, que mal aparece no debate público, porque o Xi Jinping, assim, se você lê um jornal chinês, Só se fala só dele. se fala dele. É. Isso, obviamente, isso dá menos margem de manobra para fazer pequenas correções. E, para mim, o grande exemplo disso, né, ouvindo o discurso dele agora no domingo, na ocasião do 20º Congresso Nacional do Esse Partido episódio Comunista, é mega importante. né, que é o evento político mais Categórico, relevante. foi ontem, assim, tipo, esse é um grande momento do que está acontecendo na China. Uma grande Explica por encenação. que isso é importante. Porque a China, por ser um país não democrático, Ah. ele é muito mais difícil de ser compreendido e estudado do que, por exemplo, os Estados Unidos, onde todos os grupos políticos se manifestam abertamente. Então Tá. tem os sindicatos, tem o Partido Democrata, tem o Partido Republicano, tem os governos estaduais, tem prefeitos, tem a imprensa. Então é Teoricamente, um país cada um fala o que pensa. é um país transparente. Então, para nós, por exemplo, debate é público. acompanhar o Sim. debate acaba sendo mais fácil. É claro que acontecem algumas coisas que requer muito estudo. Agora, Tá. dedicando 5 anos de estudo ao cenário político americano, eu tenho uma noção muito melhor do que pode acontecer do que dedicando 5 anos de estudo à política chinesa, que acontece nos bastidores, porque não há uma oposição legal, né? Não pode haver outros partidos, né? Um sistema leninista de um partido só. Agora, existe resistência ao Xi Jinping dentro do partido? Muita resistência. É claro, alas, facções brigando, etc. Então, muitas investigações de corrupção, na verdade, são manobras para tirar inimigos, etc. Isso Tá. existe em todas as sociedades, mesmo as ditaduras, né? Então, Você isso acha que pode... ele corre algum risco? Não corre, Acho, né? acho, Agora por enquanto, não acho que não. corre, acho que não corre, Mas só para dizer assim, que as pessoas não falam livremente, então quando você vai para a China, é preciso ler entre linhas, ver pequenas mudanças na retórica, nos jornais, etc. Mas é muito, muito mais difícil. Então, aquele momento é um momento quando o governo chinês, na ocasião do Congresso Nacional, articula sua análise sobre o que está acontecendo na China e diz para onde pretende ir. E aí é fundamental ler, para quem se interessa, aquele discurso de 2 horas, que é um discurso Ou 3. difícil de decifrar, porque Como assim, 2 ou é uma 3? coisa- Não, É- às vezes o cara falou 3 horas, teve outro Uma coisa- momento que ele falou 3 horas. Tá, entendi. é uma coisa tá. meio arcaica, mas assim, eu recomendo para quem gosta dessa temática ler o discurso de domingo, compará-lo com o discurso de 5 anos atrás, ler aquele de 10 anos atrás, para sentir pequenas mudanças. E é assim que é preciso estudar um partido que é um partido com milhões e milhões de integrantes, o Partido Comunista, mas que não 90 tem... milhões, são 90 milhões Não de, tem... de afiliados ao partido. Sim, não tem endereço, não tem número de telefone. Mas então, é 1,5 bilhão, 90 milhões. mas é Pra caralho, né? o pilar do sistema político, tanto que hoje quem manda em Xangai realmente é a pessoa responsável no Partido Comunista para Xangai e não o prefeito. Tá. Muitas vezes essas pessoas pensam da mesma forma. Esse ponto é muito importante. O Partido Comunista, ele vale mais do que o governo. Quem controla o partido, controla o governo. Entendeu? Então as posições... E tem uma coisa que acontece nesse congresso, que é a eleição de um conselho menor de 7 membros, que fazem parte junto com o presidente. Nossa, eu me sinto muito burro ouvindo vocês falar. porque E eu não tem, fazia tem a menor outros ideia disso, cara. 350 membros que também são eleitos neste momento.
E ali você vai ter a mudança das posições das principais coisas. Assim, tipo, quem vai comandar o conselho militar? Quem comanda isso ou aquilo? E essas pessoas podem ser futuros sucessores dele. Mas ele tá botando todo mundo ali, né, do grupinho dele. Uhum. E isso é um problema, porque isso já aconteceu lá atrás, quando o Mao Tse Tung fez isso. Inclusive, não só os aliados dele foram colocados dentro dos lugares estratégicos, como o pensamento dele foi inserido na Constituição, né? Nas diretrizes do partido. E agora, com o Xi Jinping, aconteceu a mesma coisa. Então, o pensamento de Xi Jinping está colocado lá dentro, incorporado. Então, isso é um controle, é um passo muito mais perigoso para o que alguns diziam que era uma forma de funcionar dentro de uma ditadura um pouco melhor do que uma pura autocracia. Mas existe esse partido, onde vem um, aí tem o outro, aí tem o conselho dos anciões. Em regra diziam, olha, isso daqui é uma forma pragmática, um pouco mais funcional de gerir um negócio tão gigante, uma ditadura. E tinha um pragmatismo, por exemplo, durante a época do Mao Tse Tung não tinha empresário fazendo parte do Partido Comunista. Para aquilo era seria impensável. Isso, depois a China, não, tudo bem, agora empresário pode fazer parte do partido. Significa que o pensamento do Xi Jinping não está necessariamente alinhado com o de Mao Tse Tung. Olha, eu acho que o Partido Comunista tem um grande histórico de pragmatismo, porque você não consegue governar um país que se transforma, porque fica muitas vezes mais rico do que era antes, sem se adaptar totalmente. É importante que mude mesmo. Agora né? o problema então, é que mas ele não está deixando. Agora... O que ele tá fazendo não é isso. O que ele está virando é falando assim, acabou essa historinha aqui. Dividir o poder. Pô, a China é uma master ditadura. Assim, dizendo pura e claramente, uma das maiores ditaduras que o mundo já viu. Porque você controlar essa quantidade de pessoas com esse nível de controle que eles têm... E essa quantidade de grana também, isso, né? E essa quantidade de economia dominada. Esse é um projeto que a humanidade nunca viu. Esse nível de controle, a humanidade nunca assistiu deste tamanho, nessa escala. Na frente econômica, na frente cultural, na frente política, na frente de saúde. A política do Covid-0, ela é uma das coisas mais insanas que já se ouviu falar no mundo. E esse é um grande problema pro Xi Jinping. É um fruto, uma consequência desse controle absoluto que ele exerceu. A ponto de ele vender um negócio para a população e ele proibir as vacinas de mRNA, RNA, ele não deixar a contaminação de nada. Então a população chinesa ela tá zero preparada para um grande surto. E se realmente tiver um grande surto de Covid, o nível da tragédia dentro da China é monstruoso. E isso está se retroalimentando por causa de uma política absurda e real, nada pragmática, eu diria, com a realidade do que é o Covid. As pessoas precisam pegar, você precisa vacinar, você precisa priorizar uma parcela da população que corre mais risco, são os mais idosos, você precisa ter as vacinas que são as mais fortes, que são as que a China não aceita. Então, a China fez tudo ao contrário na cartilha. E isso está deixando o país muito mais vulnerável. Entendi. E economicamente, a China está fechada há meses por causa dessa política insana de um cara maluco que virou e falou assim, vai ser assim, e ninguém está confrontando ele, e agora a população também comprou, porque a população virou e falou assim, não, realmente o Covid vai matar todo mundo, se a gente não fizer isso, a gente já era. Enquanto o aprendizado da pandemia foi mostrando que a melhor política foi, no primeiro momento teve o isolamento, depois teve vacina, depois tem anticorpos naturais, é uma combinação de coisas que foram acontecendo. A China ela se isolou e virou e falou assim, não tem nada disso. Vai ser todo mundo, ninguém tem contato com ninguém, ninguém vai ter Covid no país inteiro. Olha o tamanho da população, o que aconteceu? A economia chinesa está sendo destruída por isso. Nós não estamos mais na discussão inicial, fecha ou não fecha, não é isso. O que a China está fazendo com a política de Covid-0 é diferente do que qualquer país tentou fazer no mundo.